tudo bem? Então vamos aí ao nosso vídeo, iniciando aí o curso de Direito Constitucional para Concurso Público. Vamos dar um panorama geral sobre a Constituição, uma parte doutrinária e inclusive jurisprudencial. Tá? Então vamos dando início. Vamos começar pelo poder constituinte, ok? Então vamos lá. Todos nós sabemos que a Constituição ela é a lei maior, ela é a lei suprema, ela é a lei fundamental de um país, onde nenhuma lei pode o quê? Nenhuma lei ordinária, infraconstitucional pode contrariar a Constituição. Se nós tivermos uma lei que venha contrariar a Constituição, essa lei deverá ser varrida do nosso ordenamento jurídico por uma ação direta de inconstitucionalidade a ser proposta originariamente junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião principalmente da Constituição, uma vez que nós não podemos ter nenhuma lei que venha ferir a Constituição, uma vez que a Constituição é a lei maior, é a lei suprema, é a lei fundamental de um país. Correto? No entanto, o mais importante sabermos é que vai ser cobrado na sua prova, caso seu edital peça, é saber como que é feita uma Constituição. Pois bem, a Constituição é feita por um poder que chama-se poder constituinte. Eduardo, e o que é o poder constituinte? O poder constituinte é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo social e juridicamente organizado que se reúne com o único objetivo de fazer o quê? De fazer a nossa lei maior, a nossa lei suprema, a nossa lei fundamental. Muitos de vocês vão lembrar que nós tínhamos um saudoso deputado do PMDB que ele era chamado de doutor constituinte, que era o deputado Ulisses Guimarães. Por que ele era chamado de doutor constituinte? Porque ele foi o responsável pelos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte que deu origem à nossa Constituição atual. Tá? Então aquela Assembleia Nacional Constituinte da época nada mais era do que o poder constituinte originário, certo? E aí o que aconteceu? O que é importante que nós saibamos para questões de prova? É que o poder constituinte ele se divide em dois, em originário e derivado. E o mais importante, sabermos as suas características, porque isso vai ser cobrado na sua prova. Então, quais são as características do poder constituinte originário? Ora, como o próprio nome diz, se ele é originário, ele será o quê? Inicial. Se ele é inicial, ele será autônomo, incondicionado e ilimitado. Ou seja, ele não sofre limitações de nenhuma ordem. Ele vai adotar as regras que doravante vai querer seguir. Então ele não sofre nenhum tipo de limitação. Agora é lógico, né? É que teve uma questão da prova do CESP, do TCU, que colocou assim: embora o poder constituinte originário seja totalmente incondicionado, ele sofre limitações, ele sofre influência da sociedade? Perfeitamente. Por quê? Porque o poder constituinte não é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo social e juridicamente organizado. Então esse povo organizado ele vai ditar as regras que vão querer seguir. Mas, em tese, o poder constituinte originário ele é totalmente ilimitado. Perfeitamente? E aí, continuando. A nossa Constituição é de 1988. E a nossa Constituição, quanto à estabilidade, ela é uma Constituição rígida. Ou seja, que para que sofra, ela pode sim sofrer alterações, mas haverá necessidade de um procedimento solene, de um procedimento dificultoso. Então, o que aconteceu? O poder constituinte originário, antes de se desfazer, ele cria o poder constituinte derivado para fazer as devidas reformas na Constituição. Agora preste atenção. O poder constituinte originário, ele se desfaz, mas ele não se esgota. Segundo Gilmar Mendes, ele vai dizer que não se esgota. Por que ele não se esgota? Ele não se esgota porque ele é um poder permanente. Porque o poder constituinte originário, ele pode ser convocado a qualquer momento. A qualquer momento pode ser convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte para se fazer uma nova Constituição. Pois bem, então o que ocorre? Quando o poder constituinte originário ele se desfaz, mas veja bem, ele não se esgota, ele cria dentro do seu texto o poder constituinte derivado reformador. Mas preste atenção, este poder ele está inserido na própria Constituição, pois ele decorre de uma regra jurídica de autenticidade constitucional colocada pelo poder constituinte originário. Isso nos dizeres do ministro Alexandre de Moraes. Então, dessa forma, ele vai sofrer limitações de ordem expressa, implícita e ainda assim, se ele fizer um projeto de emenda constitucional que venha a ferir princípios básicos colocados pelo poder constituinte originário, ele pode sofrer limitações. Ele pode sofrer, controle de constitucionalidade. Então, vamos lá. Um exemplo de limitação de ordem expressa.
O artigo 60, parágrafo 4º, nos traz as cláusulas pétreas, que diz: não será objeto de emenda a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto secreto universal e periódico, os direitos e garantias individuais e a separação dos poderes. Nós temos aí as famosas cláusulas pétreas, que não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente o quê? A abolir, certo? Então isso está de forma o quê? Expressa. Uma limitação de ordem implícita. Quando o artigo 127 da Constituição aduz que o Ministério Público é instituição permanente, não podemos ter um projeto de emenda constitucional feita pelo Poder Constituinte Derivado Reformador que venha acabar com o Ministério Público. Tanto é verdade que se o Presidente da República enviar uma iniciativa de projeto de emenda querendo acabar com o Ministério Público, ele incorrerá em crime de responsabilidade em conformidade com o artigo 85 da Constituição. Dando continuidade. O Poder Constituinte Limitado, reformador, ele tem limitação circunstancial também. Por exemplo, no artigo 60, parágrafo 1º, vai dizer que a Constituição não poderá ser emendada em estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. Ou seja, nós temos uma limitação circunstancial aí ao Poder Constituinte derivado reformador. Ok? Vale lembrar que quem hoje faz o papel de Poder Constituinte derivado reformador é quem? É o Congresso Nacional, através de qual instrumento? Através de projeto de emenda constitucional. Como é que funciona esse projeto de emenda constitucional? É da seguinte forma: o artigo 60 fala: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Olhe que a dificuldade de se alterar a nossa Constituição já inicia-se aonde? Na proposta, porque somente 3 pessoas estão autorizadas a enviar projeto de emenda constitucional. Então o artigo 60 diz o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de no mínimo 1/3 dos deputados ou senadores. Inciso 2. Presidente da República. Inciso 3. Mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Vamos lá. Então o presidente envia um projeto de emenda constitucional. Terá início aonde? Na Câmara. Toda a propositura do presidente da República inicia-se na Casa do Povo, ou seja, na Câmara. Então ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça vai verificar se esse projeto de emenda constitucional não está ferindo as cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º, que diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto secreto universal e periódico, os direitos e garantias individuais e a separação dos poderes. Não está. Aí o que acontece? Ela vai para o plenário da Câmara dos Deputados. E lá no plenário da Câmara dos Deputados, ela vai ter que ter um quórum qualificado de, no mínimo, 3/5, que corresponde a 308 deputados, que corresponde a 60% do total de 503 deputados. Ela, tendo esse quórum qualificado 3/5 em primeiro turno, ela novamente será discutida e votada. A Constituição não vai falar de interstício mínimo, como fala na Lei Orgânica do Distrito Federal. Ela vai ser novamente discutida e votada, e para que se haja uma aprovação, ela terá que passar. Ela vai ter que ser aprovada pelo quórum qualificado de 3/5, que corresponde a 60%, que são 308 deputados do total de 513. Ou seja, o que é a maioria qualificada? É 3/5 do total. Aprovou em primeiro turno, aprovou em segundo turno, vai para onde? Vai para o Senado Federal. Lá no Senado Federal vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e vai ter o mesmo procedimento. Como o Senado Federal corresponde a 81 senadores, uma vez que cada unidade da federação tem direito a 3, o quórum qualificado será de 49, não é isso? Então ela vai ter que passar pelo quórum qualificado de 3/5 em primeiro turno do Senado, que é igual a 60% do total de 81 senadores. Foi aprovada, discutida, ela novamente será, não tem interstício mínimo, tá? Ela novamente será discutida e votada, e para que esteja aprovada terá que ter o quórum qualificado de 3/5 em segundo turno. Aprovou na Câmara dos Deputados com quórum qualificado 3/5 em primeiro turno. Aprovou na Câmara dos Deputados com quórum qualificado 3/5 em segundo turno. Foi para o Senado. Aprovou no quórum qualificado 3/5 em primeiro turno do Senado. Aprovou com quórum qualificado 3/5 em segundo turno do Senado. O que acontece com esse projeto de emenda? Muita gente boa fala: vai para o presidente da República sancionar. Prestem atenção. Projeto de emenda constitucional não tem sanção presidencial. Ela é promulgada pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado com o respectivo número de ordem, uma vez que quem está se manifestando é o Poder Constituinte derivado reformador. Ok? Então, característica do Poder Constituinte derivado reformador: ele é condicionado, subordinado e limitado. Agora, outra questão importante.
é que o poder constituinte derivado reformador, ele tem uma subdivisão. Ele subdivide ainda em poder constituinte derivado reformador e decorrente. O que seria o poder constituinte derivado reformador? Nada mais é do que o Congresso Nacional quando está aprovando reformas, está fazendo projeto de emenda constitucional, perfeito? E nós temos o poder de constituinte derivado decorrente, que é a faculdade que dispõe cada Estado-membro, aí não estou falando do município, estou falando do Estado-membro, de fazer a sua própria Constituição, desde que, é claro, observados pelos princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Estadual ela não pode contrariar a Constituição Federal. Então, o poder constituinte derivado tem essa divisão em reformador e decorrente. Não podemos deixar de falar também do poder constituinte de revisão, que foi previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, que a nossa Constituição seria revista, ia ser feita uma revisão pelo Código de maioria absoluta após 5 anos da promulgação da Constituição, conforme está estipulado no ato das disposições constitucionais transitórias, tá? Então, esse aí é um resumão que nós vimos aí de poder constituinte e vamos trabalhar posteriormente agora com as questões. Um abraço a todos.